tá? Como é que é a reprodução? Os quinidários, eles fazem reprodução assexuada, assexuada, sexuada e por alternância de gerações que a gente chama de metagênese, tá? O primeiro que está aí mostrando para vocês é a reprodução assexuada, que vai acontecer por brotamento, tá? Então você tem um único indivíduo aí que começa a ter uma série de mitoses em algum conjunto de células e forma um broto. Esse broto pode se destacar ou não, aí na hidra, no caso, ele se destacou do corpo, né? Que deu origem, mas no caso dos corais eles nem se destacam. Então esse é um tipo de reprodução. A gente também tem a reprodução assexuada por estrobilização, também é um tipo de reprodução assexuada, que não envolve gametas. A estrobilização ocorre geralmente com as formas medusoides, né? Você tem aí um pólipo que começa a sofrer estrobilizações e que é tipo um estrangulamento e origina aí novos indivíduos. E a gente tem a reprodução sexuada também. Na reprodução sexuada, você tem a produção de gametas, espermatozoide e óvulo, que se encontram, se unem e formam um novo ser vivo. Lembrando que essa fecundação, né, esse encontro de gametas, podem ocorrer dentro do corpo da fêmea. Então, vai ser uma fecundação que a gente chama de fecundação interna, ou pode ocorrer ali no ambiente aquático, que a gente chama de fecundação externa, tá? E o último tipo de reprodução, que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Nesse caso, você vai ter a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Olha aí, ó. O que acontece? Você vai ter uma fase de pólipo e uma fase de medusas. Na fase de pólipo, o pólipo vai fazer a reprodução assexuada e as medusas vão fazer a reprodução sexuada. Como é que acontece? Você tem aí um pólipo, esse pólipo começa a sofrer a reprodução assexuada por estrobilização, aí vai produzir pequenas medusas que a gente chama de éfiras. Essas éfiras vão se desenvolver e vão originar medusas machos e medusas fêmeas. Essas medusas adultas, né, o macho e a fêmea, vão produzir os espermatozoides. Óvulo, vão produzir os gametas, aliás, que é o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide vai de encontro ao óvulo, vai ocorrer fecundação, vai formar um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolvendo até que ele forma uma larva, geralmente uma larva ciliada, que a gente chama de plânula. Essa larva vai nadar, vai se fixar em algum substrato e vai desenvolver um novo pólipo, até que esse pólipo se desenvolva e seja um pólipo adulto, e aí recomeça todo o ciclo, tá? E a gente tem uma foto de uma éfira, que é uma medusa jovem. E as classes, né? A gente pode dividir os quinidários em 3 classes. A primeira classe a gente chama de hidrozoa, é a única classe com espécies marinhas e de água doce, então a gente vai ter tanto organismos, né, que vivem na água do mar quanto na água doce. Os pólipos são predominantes. Quando tem medusas, elas são pequenas e tem muitas formas coloniais, como a caravela. Então, a caravela, que é uma forma colonial, na verdade ali você tem vários organismos vivendo juntos, a caravela pertence a essa classe, que é a classe hidrozoa. Aí tem alguns exemplos, ó, de hidrozoários. A segunda classe é a classe sifozoa, né? São os sifozoários. As medusas são as formas predominantes, as medusas de grande tamanho. O pólipo é muito reduzido. Apresentam as medusas imaturas, que a gente chama de éfiras, que já apareceu uma imagem aí. Na maioria das vezes são dioicos. É importante vocês saberem o que são organismos dioicos. É que tem o macho e a fêmea em organismos separados, tá? Quem é monóico, quem é hermafrodita, tem no mesmo organismo os dois sexos, feminino e masculino. Mas aí no caso dos sifozoários, eles são dioicos, tá? A fecundação pode ser externa ou interna, no caso dos sifozoários, e apresentam a alternância de gerações, que é a metagênese. Aí você tem um sifozoário gigante, uma água-viva, né, conhecida como aurélia. E a última classe que a gente estuda é a classe dos antozoários. São exclusivamente pólipos, tá? Que podem se apresentar na forma de
nas formas coloniais, como os corais, e isolados, como as anêmonas. Então, todo mundo dentro da classe dos antozoários se apresentam na forma polipóide, na forma de sésseis, tá? E eles não apresentam a reprodução por alternância de gerações, a metagênese. Geralmente tem o desenvolvimento indireto, então tem a fase de larva, tá? Que o nome dessa larva é plânula. Aí tem uma imagem da plânula, uma imagem dos corais. Aí mais um coral. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, podem entrar em contato comigo.